iniciais apenas de Ceará 2, Vasco 1. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Eu queria saber, se ele fosse treinador do Vasco, o que o Eric faria. Daqui a pouco você vai saber, porque ele vai sentar aqui. Né? Isso. Porque realmente tem essa fragilidade defensiva do Vasco e o Ceará, depois que ele fez o resultado, também ele jogou o jogo mais tranquilo, sabendo até que o adversário ele te traz não poucos problemas, mas no jogo em si tava vendo, mas a exposição assim do Vasco, a facilidade do adversário jogar, demora às vezes para transição, às vezes esse mau posicionamento, alguns comportamentos de setor para setor assim. Fala pessoal, esse vídeo é sobre o Ceará 2, Vasco 1. O Ceará ganhou do Vasco 2-1, 2 gols do Pedro Raul. Pedro Raul brilha e dá a vitória ao Ceará no Castelão. Certo, pessoal, o Vasco está muito ruim, está com muita dificuldade de ganhar e se está perigoso para o Vasco. Que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com os 2 gols marcados hoje, junto com o Verratti, que também marcou seu 4º gol no Brasileirão. 4 gols para Verratti, 4 gols para Pedro Raul, só que hoje deu Pedro Raul, né? 2-1 contra o Verratti e o Ceará consegue essa vitória. Que sina é essa, né? Veja que o Pedro Raul não tem conseguido até aqui, né? Ele ainda tem chão aí para jogar na carreira, mas em grandes clubes, assim, clubes de uma exigência talvez um pouco maior, ele não conseguiu ter sucesso, né? Seja no Vasco, seja no Corinthians. E ele foi muito bem no Goiás, foi bem no Atlético Goianiense, foi bem também, está indo bem no Ceará. Acho que até que no Botafogo ele teve uma passagem boa. Não foi espetacular, mas foi boa. Fez gols importantes naquele começo de carreira dele no Botafogo. Pedro Raul vira artilheiro junto com o Verratti, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Os dois são artilheiros, estão à frente de todos os outros atacantes até então. Mérito para ele. Tá fazendo gol. Algumas especificidades, jogador de último toque, de times que, além da finalização, de times que façam um jogo mais direto para ele ajudar nessa primeira bola, nessa disputa, que ele é muito forte. Ele não vai, talvez, ajudar tanto em construção, com bola no chão. Não estou dizendo que ele não tenha, que ele tem uma limitação técnica que o impeça de ajudar totalmente, mas é uma outra característica de jogo. E tenho a impressão, Alex, Paulo, Mansur e Eric, que talvez isso interfira um pouco no rendimento, de saber que ele pode errar um pouco mais, que ele vai ser mantido no time, ele vai conseguir ter a sequência que o jogador sempre espera. Dando boa noite primeiro para Paulo Nunes. Falei bobagem ou tem alguma coisa a ver? Paulo, Eric, boa noite para vocês. Você entende do métier, né? Isso é você que diz, assim. O pessoal na hashtag aqui vive me criticando. Eu não entendo por quê, mas você sabe que eu entendo. Sou canhotinha diferente. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mestre Paulo. Mansur, meu meia Alex, Eric, né? Boa noite a todos. Eu acho que passa muito pela questão da mentalidade, né? O cara chega num clube e ele sabe que nesse jogo ele pode errar a primeira, pode errar a segunda, a terceira, e que ele vai ter ainda a continuidade do trabalho. É um jogador que já demonstrou, né, em outros clubes que tem qualidade, ele é um finalizador nato? Mas ele sabe sair, ele sabe fazer um pivô, ele sabe, principalmente jogando com o Ailon, os dois estão se entendendo muito bem, porque quando ele sai da área, o Ailon entra nas costas dele, é um jogador que está com você pode ver, ó, todas as bolas ele ataca, ele quer o jogo, né, a confiança está completa porque ele quer. Isso é verdade. O Pedro Raul, em vários times que ele jogou, ele foi artilheiro, fez gol. É claro que teve times que ele não foi tão bem. Por exemplo, no Corinthians, ele foi péssimo, mas ele foi artilheiro se não me engano, no Goiás, no time que ele tava depois que ele saiu do Goiás, o time ele meteu gol pra cá, o outro time ele tava no Botafogo, ele teve até uma boa passagem, mas não foi muito grande passagem, mas foi uma boa passagem. Quer dizer, ele foi artilheiro por um tempo grande, meteu gol, foi importante. Então eu acho que
E, e até porque, né, ele indo pra time de menos expressão, a cobrança é outra, né? Menor, ele vai conseguir se sobressair mais. Sem, sem ter aquele medo, tá ligado? E ter mais chance também ao longo do tempo. Ela é tradicional, que é o cabeceio do Verratti. E quando ele é bem marcado, e hoje ele foi, o Vasco não tem saída. E isso me preocupa. Eric Faria, boa noite, Eric. O quanto o torcedor do Vasco deve ficar preocupado com a atuação de hoje, não só pelo jogo de hoje, mas pelo conjunto da obra, o quanto o Vasco, pelo menos na minha opinião, não sei se você concorda, não apresenta evolução. O Vasco parece estar patinando ali, mesmo nas vitórias, né, especialmente no jogo contra o Santos, por exemplo. Não acho que o Vasco tenha sido melhor que o Santos naquela partida. Contra o Sport teve alguns momentos de superioridade, mas o Vasco, para mim, está patinando, que não parece sair muito do lugar. Boa noite, mais uma vez. Fala, Felipe, boa noite Mansur, boa noite, Alex, Paulo de novo, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Troca. Eu acho que para falar do Vasco a gente ia precisar de umas 3 edições do Troca de Passe, cara, que são muitas nós coisas. Só temos essa hoje. E alguns minutos. Amanhã já é outra. Mas o bom é que essa é exclusiva do Vasco. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Fute Notícias. Pessoal, agora eu vou fazer... Eu fiz pequenos comentários durante esse vídeo. Então agora eu vou fazer um comentário um pouco mais longo, né? Um comentário um pouco mais longo. Pessoal, o Vasco foi derrotado pelo Ceará no Castelão. O Ceará bateu o Vasco por 2-1 no Castelão, em casa. O Pedro Raul fez 2 gols e o Verratti fez para o Vasco. Mas o Ceará ganhou de 2-1. Pedro Raul fez 2. E está numa fase espetacular, sendo artilheiro do Campeonato Brasileiro até então, junto com o Verratti. Os dois estão empatados, são artilheiros do Campeonato Brasileiro. O Ceará está em terceiro até então. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada, os Flamengo, Palmeiras e Ceará estão com 7 pontos cada um. E os 3 são os 3 líderes até então. Certo? O Ceará fazendo uma grande campanha nesse início de campeonato. Já o Vasco está péssimo. Péssimo. Tem apenas 3 pontos. Está péssimo. Eu dou uma ressalva. Esse foi o comentário. Deixa o like e se inscreva no canal.